Também é relativamente simples, é o Alonso, Certo. né? Meu único companheiro de equipe da Fórmula 1 e um cara que foi muito difícil de, né, meu ano de estreia na Fórmula 1, meus primeiros 2 anos, realmente só teve umas 2 vezes que eu consegui igualar o tempo dele ser um pouco melhor, que foram em pistas que eu já conhecia, que foi Barcelona e Silverstone. Mas não tem muito o que falar. É o Alonso, né? Se o Alonso é um monstro hoje em dia, imagina o que ele era, sei lá, 15 anos atrás, né? Ele tava mais ainda afiado, mais novo, reflexo melhor ainda, mais agressivo, né? Lógico, com o tempo a gente vai aprendendo, mas também os reflexos vão diminuindo, as coisas, né? Idade é idade. Então, se ele faz o que ele faz hoje em dia, imagina naquela época lá que os carros eram bem mais ariscos, né, eram diferentes, bem mais leves, né? A gente andava no começo da prova, ao final da prova, era classificando, não é igual hoje em dia, que as primeiras voltas são quase 10 segundos mais lento que a sua volta de classificação, né? Então, eu acho que na verdade isso também ajuda um pouco o Alonso hoje em dia, porque você não anda aqui toda a volta, os pneus não aguentam, o tanque de combustível cheio, na minha época, você reabastecia 2, 3 vezes por corrida. Então, andava muito mais leve, o carro era 200 quilos, pelo menos, no mínimo, 250 quilos mais leve que é hoje em dia, que é muita coisa. Então, os carros eram, né, numa volta só, hoje em dia, talvez era um pouco mais rápido dependendo da pista. Mas a média na corrida, naquela época, era muito mais rápido, né? Então, o início foi muito difícil para mim, o cara e o Alonso não, era impossível, quase impossível bater o tempo dele. E até a mesma pergunta que muita gente tem essa curiosidade, que todo mundo diz que o Alonso causa dentro da equipe. Você teve alguma história assim, que você vê ele fazer alguma coisa? Eu sei que muita gente fala isso, mas, cara, ele tem a característica que qualquer piloto, a maioria dos pilotos bons tem, que ele é um pouco egoísta. Mas, assim, todo piloto competitivo, ele quer as coisas pra ele quer mais pneu, ele quer andar. Quando você tem que dividir um carro, por exemplo, num treino que, né, de muitos anos pra cá, é um carro só que vai pra pista por equipe, não só os dois. Ele quer estar. Se chover na noite anterior, bota outro piloto pra andar na parte da manhã, tá a pista melhorar e eu ando à tarde. Vai ter 5 dias de treino, o carro zero, bota o piloto pra fazer os primeiros 2 dias que sempre dá problema e depois eu ando. Então, realmente tinha isso, mas eu não vou dizer, sabe, eu era piloto iniciante e não podia reclamar e é normal, o cara já era bicampeão do mundo naquela época, então eu acho que qualquer piloto, ele não vai falar, não, você quer andar, tá? Não existe isso, né? Qualquer piloto hoje em dia agressivo, piloto com aquele fogo pra ganhar, eles vão ter essas características, né? Então, a gente não sabe dos detalhes que aconteceram, né? Você pega a McLaren lá com o Hamilton, é óbvio que ali pode ter dado algum atrito, porque eu acho, na minha opinião, que a McLaren queria de qualquer jeito que o Hamilton andasse bem, né? Então, o Hamilton também na época era o piloto do Ron Dennis, igual o americano da McLaren, desculpa, deu branco aqui. Da Williams? Da McLaren. Quem que é o americano que toca a equipe? O Zac Brown. O Zac Brown. Tem o Lando Norris. Tem o Lando Norris, que é piloto dele. Que o Alonso era do Briatore. Exatamente. Então, assim... Ele só não lembra do chefe dele, mas tudo bem. O Zac Brown, que é o chefe. Não, tava dando o exemplo de hoje em dia, né? Chefão da United. Então... acho que é a característica do piloto, mas voltando na história da McLaren, né, eles queriam de qualquer jeito que o Hamilton andasse bem, então não sei, a gente não sabe de detalhes o que aconteceu lá dentro, porque o Hamilton percebeu que ele não ia ter as prioridades para ele preferiu sair de lá, né, e teve aquela mudança, o Alonso. Isso. Resolveu sair da McLaren e voltar pra Renault, que pra mim foi uma merda, porque eu ia pegar como primeiro ano, eu ia pegar o Kovalainen como companheiro de equipe, que ia ser muito mais fácil. Mas não, de última hora, o Alonso veio, o Kovalainen entrou no lugar dele na McLaren e enfrentei uma casca. Uma casca. Eu peguei outro casca, que foi meu companheiro de equipe, Kyle Larson. Kyle Larson.
Pra mim também é outro a se comparar com o Alonso. É mesmo. A gente tinha uma equipe bem meia boca de Nationwide, Uhum. e ele conseguia colocar o carro ali top 5, ganhando corrida, e eu, né, além da minha inexperiência de oval, disso, aquilo, ele conseguia tirar leite de pedra, literalmente, com aquele carro lá. Então, bom, eu sempre soube que ele é bom, ele começou a aparecer, mas o pessoal não acreditava tanto nele, né? Sim. Então, hoje em dia você vê, ele ficou um ano fora pela uma confusão que deu numa rede social, num jogo online, uma besteira que ele falou, ficou fora, a Hendrick foi dar uma chance pra ele, ele chegou e venceu o campeonato. Ele tinha feito algumas temporadas na Ganassi, Sim. ganhando corrida, mas não tinha um carro pra vencer campeonato, e chegou na Hendrick e ganhou o campeonato. De cara. De cara. E ficando um ano parado praticamente. E é um piloto que eu respeito muito, porque é um cara que anda de tudo. Anda de late model, anda de... Aquelas pistas de terra lá. com a asa grande, como é que chama, Cris? Não, late model. Não. Ah, não. Quarter midget, né? Não, com a asa grande em cima. Outlaw lá. Esqueci o nome, deu branco. Mas é a categoria mais perigosa dos Estados Unidos, né? É o que tem uma asa gigante Aquele em que cima. escolhe o chili ball, não é? Não, chili ball, carro sem asa. Sem asa. É o que tem um motor muito forte, pneu muito grande, muito mole. Outlaws. Outlaws. Isso. World of Outlaws. Isso. Bem lembrado. Ele anda daquilo, anda de midgets, anda de quarter midget, anda de tudo que você imaginar. Não, e um ganhou pouco mais. Daytona. Vai correr Então, Indianápolis. vai correr ano que vem. Indianápolis. E são 2 anos de contrato pra Indianápolis. Menos de 500. Sim, é um cara que, assim... E ele vai andar bem. Onde você coloca ele anda bem. É um cara muito... talento natural, assim, habilidade natural dele. Ele andou não com o Chris, mas andou... O Chris lembra que ele andou nas 24 horas de Daytona. Não, ganhou. Não, andou muito. Você via pelos os tempos que ele estava fazendo em relação aos companheiros dele. De novo, eu nunca corri contra ele na mesma equipe, mas é claro que o cara acelera muito. Ele tem uma vantagem muito grande, que ele é muito pequeno, muito leve. Ele pesa 50 e poucos quilos, né? Então, assim, ainda mais nas 24 horas de Daytona, que você divide o carro, você vai ter um piloto que tem 75, vamos botar... 75 é um peso médio baixo, né? A maioria, com tudo, deve ter uns 80 quilos. Ele tem, com tudo, deve ter 60 quilos, né? 60 no máximo. Então ele tem média de 15 a 20 quilos a menos que os caras, que faz uma diferença relativamente boa. Mas, tirando isso, isso ainda ajuda, né? Ele é muito bom. Então, ele, pra mim, é um dos overall, um dos melhores pilotos que tem. Sensacional, a análise do Kyle Larson. Lembro muito do Larson quando ele andava, tipo, grudado no muro. Sim, em Homestead. Aquilo era absurdo. Atlanta também. Aquilo era absurdo. Ele via o cara pendurado em cima do muro, falou, uma hora vai raspar E por quê? E só explicar por que a diferença é que se pega a pista de Homestead e tem a pista de Darlington, que você anda perto do muro. Na NASCAR, né, hoje em dia, não sei se tá assim ainda, porque os carros mudaram e tal, mas o pneu, ele causa um efeito que os caras vão andando, né, durante a prova, vai, teoricamente, emborrachando, só que esse emborrachando não vai dando mais gripe, vai tirando gripe, parece que vai dando um óleo, assim, então você vai subindo na pista, vai subindo, Pra tentar achar o grip de novo. Pra ir achando o grip, né? Só que lá perto do muro, eu tô falando assim, a 2, 3 dedos do muro, nem todo mundo consegue andar. E ele consegue. Então, no final da corrida, quando já não tem grip na pista inteira, só tem lá em cima, lá perto do muro, ele no final da corrida, dessas provas que tem que andar lá em cima, ele vinha tirando assim, lasca do muro, mas volta depois de volta. E o pessoal já não conseguia ficar tão próximo, entendeu? São poucos. Ele, o Kyle Busch, são pouquíssimos que conseguiam fazer isso, mas ele fazia assim com o pé nas costas, muito fácil. Cara, é embaçado, realmente. O Kyle Larson. Cara, eu vou falar Hamilton, porque eu corri com ele na GP2 e na Fórmula 1. Ele na GP2 foi um pau a pau feio, hein? Eu acho que GP2 ele tava no primeiro ano, eu tava no segundo, mas ele tava na equipe da McLaren Júnior, né, da RT lá, enquanto a gente tava uma equipe brasileira praticamente, né. Então assim,
A gente não acabou não se encontrando muito na pista. As coisas que eu dominei, ele estava um pouco atrás, e as coisas que ele dominou também estava tendo outros problemas, né? Tive pane seca, teve 2 coisas que eu estava bem doente. Mas independente disso, acho que isso mostra no MotoGP2 que ele tava o carro muito bom, ele entregou o resultado. Quando ele pegou o primeiro ano com o Alonso, tudo bem. Ele tinha, não sei se ele tinha preferência ou não, por isso que deu aquela confusão, mas ele andou muito bem no primeiro ano de Fórmula 1. Eu acho que, assim, não tem que falar muita coisa, né? Os resultados que ele já obteve. Mas é um piloto rápido, é um piloto que sempre teve, a maioria das vezes, carro bom, a situação tudo favorável para ele. Né? Um piloto que tomou decisão de ir para Mercedes na hora certa. Sim. E pegou uma era dominante aí. Na hora certa talvez ele tenha sido um pouco no meu modo de ver, um pouco precipitado demais, e daí foi justo na hora que a Mercedes inverteu o jogo. Tanto quando ele assinou para Mercedes, eu achava na época que ele tinha feito uma besteira, mas hoje em dia, a língua, né? Hoje em dia a gente não sabe se é sorte ou se o cara, sei lá, acho que as coisas encaixaram para ele, né? Você vai falar que ele teve mais sorte com o Alonso nas escolhas das equipes, ou o Alonso foi, não sei. Eu acho que ele teve mais sorte que o Alonso nas escolhas. Ele escolheu melhor. As escolhas deram certo também. As escolhas deram certo. Eu não sei se é justo a gente falar que ele escolheu melhor. Eu acho que as escolhas deram certo. Quando ele sai da McLaren, que talvez não fosse mais aquela McLaren, mas era um carro competitivo para Mercedes, foi em 2013 isso. Ou seja, a Mercedes começou a ganhar em 2014, aquele domínio absoluto. Então foi antes da era híbrida, que começou em 2014. E realmente isso que você falou, Christian. Quando ele foi pra Mercedes, o pessoal, peraí, como ele vai ser da McLaren pra Mercedes? A Mercedes se arrastando, o Schumacher tomando pau. Será que ele já não sabia? Porque eu lembro, não sei quem que me contou, acho que foi aquele Michael Schmidt, que ele me contou, acho que um tempo atrás, que a Mercedes, aqueles anos, ela tinha uma vantagem enorme. Ela tava 2 anos à frente de todo mundo no desenvolvimento da era híbrida. Então, não sei se alguma coisa, ele tinha alguma informação que a Mercedes estava desenvolvendo naquela era híbrida já há muito tempo. Então, eles iam ter um início muito forte. Enfim, não sei. Mas, né, nesses últimos 15 anos aí, o Alonso, a maioria das vezes, não tem feito Eu tô falando Alonso porque é o cara que eu comparo com o Hamilton, né? Assim, até falo que em habilidades naturais o Alonso talvez tenha mais. E tem muita gente que respeita ele mais porque ele também se pôs em posições de fazer Daytona 24 horas, de Indianápolis, Le Mans, de Dakar. Fez tudo, né? Ele nunca teve medo de sair da zona de conforto, né? E isso hoje em dia você vê pouco. O cara anda de Fórmula 1, o cara fica... não vou me comparar com mais ninguém. Entendeu? Então... Nossa, imagina ver o Alonso andando de Indy a temporada inteira, que legal que ia ser. Ia ser legal. Opa, ia ser demais. Ia ser legal. Na verdade, pegar o grid inteiro da Fórmula 1 e colocar na Fórmula Indy, mas a gente tá fugindo um pouco do assunto aqui. Mas, enfim. Um outro que assim, às vezes eu achei que ele teve momentos muito bons, depois mais ou menos, mas enfim, na Fórmula E, por exemplo, né, você pega o Verne, Jean-Eric Verne. Como sendo francês, ele, a maioria das vezes é um babacão, não é um cara legal de lidar, sempre contando vantagem, aquele jeito deles lá. Mas ele chegou na primeira corrida dele. Ele toma banho? Sendo francês, não né? sei, eu não cheirava ele, não. Mas ele chegou na primeira corrida dele em Punta, ele fez pole, a primeira corrida sem treinar. Então, e aí ele acho que ele ganhou, não sei se ele não ganhou a corrida naquela temporada. Mas ele chegou andando muito bem. E no grid tinha pilotos bons, né? Tava o Buemi, o Desgraça, tava... Enfim, todos os pilotos que acabaram sendo campeão estavam ali naquela temporada. Então, o da Costa, enfim, estavam todos lá.
ele chegou dando trabalho, andando muito bem, tudo bem. Foi o início da temporada para todo mundo, mas... E depois foi bicampeão, né? Ganhou 2 campeonatos, o único bicampeão da Fórmula E. Então, assim, na Fórmula E, é considerado um dos melhores. Ele, junto com outro que eu vou falar depois do Chris aí. Quinta escolha aqui do nosso top 5. O Mitch, quando eu entrei na Jaguar, ele... Eu não sei se ele demorou a acostumar com esse tipo de carro, mas nas primeiras 2 temporadas ele estava ok, mas ele deu uma evoluída depois com a segunda geração do carro, e hoje em dia tá andando super bem, sempre classifica bem, tá muito rápido, pegou o companheiro de equipe Sam Bird, e tá andando muito melhor que ele. Então é um cara que eu achei que ele evoluiu muito, é um cara muito rápido, e acho que no mundo da Fórmula E, talvez ele seja, top 5 fácil, mas com certeza é conceituado, eu acho que considero ele um dos melhores ali agora. É um cara que não ganhou o campeonato ainda, ganhou algumas corridas, mas deu alguns azares, carro quebrando, batida, né? Fórmula E tem muito encosto aqui e ali de outros vários pilotos encostando, que é um tipo de prova que andam muito junto, muito próximo, tem pouco grip, então é muito fácil de se encostar. Eu acho que, no geral, o Mitch Evans, ele tá me impressionando bastante, né? Até quando sai da Fórmula E, ele tava andando já bem, ele parece ter melhorado toda a temporada, enfim. É um cara, eu acho que na Fórmula E, muito bom, e em geral, acho que é um piloto que se conseguiria colocar em qualquer lugar e andaria bem.